O Espiritismo ele é calcado na fé raciocinada. Nós acreditamos porque nós sabemos, nós acreditamos porque existe um argumento lógico que nos faz refletir e acreditar em determinada situação. O que nós não fazemos, e aí sim é um grande ponto já para a gente começar a discutir aqui, é reproduzir uma informação cegamente. Porque quando a gente faz isso, a gente não consegue continuar depois a conversa. A gente só repete achando que respondeu, e depois a gente não consegue ter uma réplica ou tréplica e por aí vai, porque não tem os fundamentos, não tem os elementos. Todo espírita é obrigado a ter respostas? Claro que não. Nós temos que ter a humildade de saber os nossos limites. E o próprio espiritismo, no seu corpo, quando Kardec perguntava para os espíritos determinadas questões específicas, os espíritos respondiam: olha, isso nós não sabemos. Se os espíritos falaram isso, por que nós, espíritas, vamos cair na pretensão de responder tudo, né? Porém, nós podemos, sim, dialogar, conversar, conforme a base doutrinária que nós já temos. E nesse caminho, né, para nós discutirmos hoje algumas questões, é interessante destacar, essas questões que eu trouxe hoje, elas foram pensadas, elas foram obtidas de questionamentos muito comuns que são feitos não só no dia a dia, mas pela internet também. Ou seja, existem grupos de discussões, né, que eventualmente essas perguntas são lançadas. E justamente recolhendo um grupo, uma organização, né, uma reunião dessas perguntas, vai nos permitir entender os princípios da doutrina espírita de uma maneira muito tranquila, principalmente para aqueles que estão começando a conhecer essa base, esse corpo teórico chamado espiritismo. Porque não é o tempo que alguém se diz que é espírita que faz com que a pessoa também tenha o conhecimento necessário para se responder, né? Já ouviram? Ó, não, eu tenho 20 anos de doutrina espírita, eu tenho 30 anos de doutrina espírita. Alguns têm 30 anos e não aprenderam nada, né? Porque simplesmente não se aprofundaram, enquanto pessoas que acabaram de entrar, que acabaram de começar a conhecer as obras, já têm muito mais dedicação e elementos para responder do que aquela pessoa que se diz com 20, 30 anos. Claro, o tempo é importante para a gente ir maturando. Mas, enfim, nesse caminho, o que é importante nós entendermos? O Espiritismo ele surge formalmente no dia 18 de abril de 1857. Foi quando foi publicada a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, daquilo que nós chamamos hoje de doutrina espírita. Acontece que, no movimento espírita, de forma geral, existem algumas informações que podem confundir as pessoas, e isso leva a não compreender, de fato, o que é o Espiritismo. Começa por aí. O Espiritismo, como corpo doutrinário, surge nesta data. Só que quando Kardec lança a primeira obra, ele não lançou, ele não descobriu, na verdade, os fenômenos espíritas. O que Kardec fez foi organizar respostas do mundo espiritual sobre a realidade onde nós vivemos, sobre a interação entre os encarnados e desencarnados. Como o mundo físico interagia com o mundo espiritual. Quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Tudo isso faz parte desse conjunto organizado de respostas que nós temos na doutrina espírita. Só que na Europa, naquela época, quando Kardec tomou contato pela primeira vez com os fenômenos ditos manifestações mediúnicas, claro que isso já estava disseminado nas grandes capitais, algo para promover esses fenômenos, ou seja, não foi o Espiritismo que descobriu mesas girantes e por aí vai. E o que muita gente ainda não associou é que esta onda espiritualista que existia na Europa, em meados do século XIX, ela partiu dos Estados Unidos. E ela partiu de um fenômeno que ficou bastante conhecido, né, por causa das irmãs Fox, foi lá em Hydesville, no dia 31 de março de 1848, esses fenômenos começaram a chamar a atenção da sociedade, disseminaram o conhecimento espiritualista, o fenômeno espiritualista nos Estados Unidos, e a partir daí esta onda caminhou, foi para a Europa. Quando as irmãs Fox
que são consideradas lá um marco nos Estados Unidos, elas começaram a ter evidência. Kardec tinha 44 anos. Ou seja, Kardec nasceu em 1804. Em 1848, ele tinha 44 anos. Ele só tomou contato com o fenômeno em si para estudá-lo em 1855, quando ele foi convidado efetivamente para comparecer numa reunião onde existiam fenômenos das chamadas mesas girantes. E a partir daí ele identificou uma fonte de inteligência por trás daqueles fenômenos e começou a perceber que aquilo não era algo mecânico, existia alguma coisa capaz de argumentar, de responder, algo inteligente. E a partir daí Kardec começa a estruturar perguntas e essa fonte inteligente começa a responder. E o mundo espiritual começa a ser desbravado sob esta ótica. Kardec foi o primeiro a fazer isso? Claro que não, claro que não. Muitas vezes a gente escuta por aí também, no movimento espírita, falar assim, não, porque tem um livro do Arthur Conan Doyle, chamado História do Espiritismo, e neste livro, lá conta justamente isso das irmãs Fox, e fala um monte de outros médiuns que existiam, inclusive do Swedenborg, que foi do século XVIII. O Espiritismo não surge com Swedenborg. Isto é um fenômeno natural de relação entre mundo físico e mundo espiritual. Só que neste livro, que no Brasil foi traduzido História do Espiritismo erroneamente, o título original é História do Espiritualismo, é History of Spiritualism, não é História do Espiritismo. Só que na tradução feita pelo Júlio de Abreu Filho, ele optou, e ele fala isso no livro, ele optou por chamar esta onda de Espiritismo. E isso gera uma confusão total no movimento espírita, porque dá a entender que o Espiritismo surge já há muito mais tempo. Mas como doutrina, ele só surge em 57. Muito bem. Este livro, que eu trouxe aqui também, está aqui, vejam, familiar para todos, familiar. Pois é, em português, este é o nome. Mas, de fato, Kardec só aparece no capítulo 21, e mesmo assim, muito pouquinho, para ser um representante do espiritismo francês, né? Ou seja, existe aí uma diferença conceitual do que nós chamamos de espiritismo e da onda espiritualista que invadia a Europa naquele momento. Portanto, as respostas que nós falaremos hoje não são baseadas na onda espiritualista que existe no mundo inteiro hoje, do lado ocidental, porque do lado oriental isso é muito mais tradicional. Nós vamos discutir hoje sobre a perspectiva espírita, ou seja, de Kardec, onde nós temos os princípios bastante definidos. E esses princípios, eles nos ajudam a responder e articular as respostas para as mais variadas situações de hoje. Porque, apesar de ser do século XIX, hoje nós argumentamos sobre esses princípios e nos permitem refletir exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, primeiro princípio da doutrina espírita, Deus. Nós acreditamos em Deus, mas não Deus antropomórfico, não Deus figura homem. Nós acreditamos em Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, não sendo homem, nesse sentido, já nos elimina uma série de comparações que outras linhas espiritualistas acham que resolvem as coisas. Inclusive atribuem a Deus sentimentos humanos, né? Deus com raiva, Deus violento, Deus vingativo. Nós não temos esse Deus. A nossa ideia de inteligência suprema, causa primária, é muito mais filosófica. Claro que Deus nós não conseguimos compreender na sua plenitude, mas entendemos Deus como aquele que criou tudo, que é a inteligência suprema. Inclusive nos criou, obviamente. Nesta criação, nesse processo, nós entendemos que só existem dois elementos no universo. Deus criou o universo. E tem dois elementos no universo, o material e o espiritual. Só existem dois elementos, não tem terceiro elemento. Alguns colocam Deus como elemento. Errado. Deus não é elemento, né? Ele criou, ele não pode ser parte do todo. Ele é algo... Inteligência suprema, causa primária. Não tem outra colocação que nós façamos. Se nós temos no universo só espírito e matéria, e a matéria representada como princípio elementar pelo fluido cósmico ou fluido universal,
Toda a matéria deriva da combinação deste fluido. Toda a matéria. Qualquer corpo material, em seus diferentes níveis, ele depende da combinação deste fluido. E, por outro lado, nós temos o espírito. O espírito é o ser inteligente do universo, é aquele que atua no universo, é aquele que está na matéria atuando, usando a matéria, mas ele não se confunde com a matéria. Muito bem, então nós temos espírito e matéria. Nesse processo de criação, o espírito, desde o momento em que ele é criado, que nós não sabemos quando isso ocorre, porque essa questão de tempo também é complicada, desde o momento da sua criação, ele inicia a sua jornada evolutiva para desenvolver o potencial que já todos nós carregamos desde o início da criação. Esse potencial ele se manifesta através dos diferentes estágios evolutivos que nós vamos encontrando na matéria, passando por diferentes corpos, até atingirmos um grau que nós vamos chamar de pureza espiritual. Ou seja, desde a criação até a manifestação plena daquilo que nós já carregamos em nós, nós vivenciamos diferentes estágios evolutivos e não se resumem num corpo, se resume numa fieira evolutiva, como uma plantinha, uma semente, que para ela se tornar uma grande árvore, a semente e a árvore, Kardec dá o exemplo do carvalho, que é uma árvore enorme, ele põe lá o carvalho e a sementinha. A sementinha é o carvalho? Essencialmente é o carvalho, mas não se manifesta ainda como o carvalho, mas está ali dentro o potencial do carvalho. Nós somos essa semente, nós estamos desenvolvendo o que nós já trazemos, que é a pureza espiritual. Portanto, quando nós falamos que nós somos perfectíveis, é porque Deus, sendo perfeito, não criaria nada que não fosse perfeito. Só que a nossa perfeição não é igual a Deus, porque Deus é único. Nós temos a perfeição relativa do Espírito, mas nós já nascemos tendendo à perfeição, todos nós. E nesse estágio evolutivo, nós vamos buscando desenvolver e realizar essa perfeição. Muito bem. Nesse estágio evolutivo, nós temos uma outra situação. Cada um de nós aqui está num nível, em determinado momento, que vai se encontrar com iguais, nós espíritos aqui. Nós estamos vivenciando um planeta, onde neste planeta nós estamos encarnados para experimentar e vivenciar situações para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Todos nós encarnamos nesse planeta para esse desenvolvimento. E o nosso tempo de vida aqui é muito curto. 50, 80, 100, 110, 130 anos, não importa quantos anos nós estivermos aqui, é para isso, é para nós nos desenvolvermos moral e intelectualmente. Numa encarnação não é possível fazer isso, então nós estamos num processo evolutivo desenvolvendo essas características. Cada encarnação nós desenvolvemos um aspecto. E nós não voltamos para trás. Isso é um outro princípio espírita. Na evolução do espírito, nós não retroagimos, nós sempre avançamos, o que nós conquistamos, nós não perdemos. Neste processo evolutivo, nós não reencarnaremos, por exemplo, em corpos de animais, que algumas linhas espiritualistas, por exemplo, poderiam defender. Nós vamos reencarnar sempre para desenvolver a nossa situação, mas nunca voltar para corpos que não nos permitiriam esse desenvolvimento daquilo que nós já conquistamos. No planeta Terra, nós temos um nível, na média, nós estamos num nível de desenvolvimento igual. Todos que estão aqui encarnados, nós somos atraídos para essa situação, porque este ambiente nos permite esse desenvolvimento. Não quer dizer que quem reencarna aqui, olha para o vizinho e fala assim, olha vizinho, eu sou mais evoluído que você, né? Falso, porque se nós estamos no mesmo planeta, nós estamos afins, nós temos afinidades, na média, estamos todos iguais. O pior assassino que a gente imagina aqui é nosso irmão, porque estamos todos iguais. Não pode ser. Neste planeta aqui, neste caminho evolutivo, nós entendemos que se estamos encarnados aqui, é porque existe uma característica útil e necessária neste exato momento. Reencarnamos no lugar certo, com as pessoas certas, no país certo,
no momento adequado. Mas eu tinha que reencarnar justo no Brasil, né? Foi. Nós reencarnamos aqui porque precisamos, nós fomos atraídos. E eu tinha que reencarnar justo com essa família que eu tenho. Que bom, porque somos espíritos afins. Ninguém reencarna numa família à toa. Os espíritos que nos acompanham são espíritos que têm afinidades conosco. A pessoa que está na nossa família é porque tem afinidade conosco e nós precisamos desse conjunto de seres para crescer. Neste caminho, alguém que fale, principalmente adolescente fala isso, eu não pedi para nascer, né? Já escutou adolescente falando um negócio desse? Tem adulto que fala também, né? Mas adolescente fala. Pediu sim, porque quando nós estamos no processo evolutivo, nós precisamos ainda, do nosso nível, deste corpo, quer dizer, esse é meu, né? Cada um tem o seu. Nós precisamos do corpo, para nós vivenciarmos sensações que no mundo espiritual nós não temos. Porque alguém poderia perguntar, mas não pode evoluir no mundo espiritual, por que eu tenho que reencarnar, né? Porque nós temos a necessidade de ter contato com uma realidade que só os sentidos nos propiciam. Desencarnados, nós não temos isso, nós temos que reencarnar. Mas por que eu tenho que esquecer tudo, então, do que eu já fui? Porque no nosso nível evolutivo, ao nos adaptarmos ao novo corpo, nós passamos por um processo quase muito semelhante a um adormecimento das nossas lembranças. Não que nós perdemos isso, nós não perdemos, mas nós podemos, inclusive, recuperá-las em determinados momentos, né? Muito específicos, mas a utilidade de nós não sabermos quem nós fomos, o que fizemos e quem são as pessoas que estão ao nosso lado, é justamente porque existe uma tendência e uma lei natural de afinidade, de harmonia, para nós nos entendermos uns com os outros aqui e para nós amarmos uns aos outros. É o amor a grande lei que rege o universo. Se nós lembrássemos efetivamente quem nós éramos no passado e nos redescobríssemos numa família onde aquela pessoa muito próxima de nós foi alguém que no passado cometeu alguma coisa contra nós, como é que nós nos sentiríamos? Imagine a mãe pegando o bebezinho pequenininho ali, aí está lá embalando o bebezinho, olhando fixamente e fala, estou te reconhecendo, eu sei quem é você. Foi você que me torturou em vidas anteriores. Quando nós reconhecemos pessoas que de alguma maneira tiveram vínculos conosco, nós podemos mudar aquela situação, em vez de procurarmos nos harmonizar e nos convivermos em fraternidade, nós poderíamos continuar uma situação de desequilíbrio. Mas se nós somos atraídos uns para os outros, é porque nós precisamos nos reharmonizar uns com os outros, independente de quem quer que nós tenhamos sido no passado. Tanto faz quem nós fomos no passado. Se hoje nós somos melhores que ontem, lembra que o espírito não volta para trás? Se hoje nós somos melhores que ontem, como é que nós éramos, né? Nós não éramos assim tão felizes. Se hoje a gente acha que tem muita coisa ainda para melhorar, e o Kardec nos fala, e os espíritos, basta olhar as nossas tendências para descobrir quem nós somos, o que fizemos no passado, basta olhar as nossas tendências, as boas e as não tão boas. Esses são os frutos do nosso trajeto evolutivo até o momento. Não precisa saber quem foi para ter uma vida melhor. Nós já reencarnamos em diferentes corpos. Se nós já reencarnamos em diferentes corpos, já reencarnamos como homens e mulheres. Meu Deus, homem e mulheres. Foi, porque nós não podemos experimentar tudo que a situação que nós temos enquanto encarnados permite, se nós reencarnarmos somente num tipo de gênero. Nós reencarnamos como homens e mulheres. Mas isso muda alguma coisa? Para o espírito, Kardec perguntou se o espírito prefere reencarnar como homem ou como mulher. Sabe o que os espíritos responderam? Tanto faz. Não é isso que é importante para o desenvolvimento do ser, é a necessidade dele naquele momento. Nós não temos um problema psicológico, porque numa encarnação passada, nós teríamos a vivência num corpo masculino ou feminino. O que acontece é que o ser em desequilíbrio, porque nós estamos evoluindo e ainda não estamos muito equilibrados, em desequilíbrio
tanto faz ele reencarnar num corpo de homem ou de mulher, porque ele vai apresentar sinais de desequilíbrio. Ou seja, não é o gênero que faz com que a pessoa seja mais ou menos equilibrada. É como nós estamos nos harmonizando aqui, psiquicamente. Só o gênero? Não, raça também. O Espiritismo acaba com qualquer tipo de preconceito, porque se hoje nós nascemos azul, amarelos, negros, brancos, não importa a cor, ou a raça, caucasiano, afro, não importa. Nós encarnamos em diferentes momentos, em diferentes ambientes e ocupamos diferentes corpos com diferentes raças. Portanto, acabou o preconceito. O que adianta falar você fulano, eu sou melhor que você? Isso é orgulho e egoísmo ainda que nós carregamos e que são os maiores males que Kardec nos apontava. Muito bem, nessa trajetória evolutiva que nós temos, nós começamos a perceber já várias respostas para aquilo que as pessoas que não conhecem o Espiritismo insistem em nos perguntar. Uma delas, que estava até lá no cartaz, se nós estamos nesse caminho evolutivo, buscando reencarnações para nos desenvolvermos, por que a população do planeta está aumentando então? Primeiro, Deus nunca cessou a criação. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 80. Deus nunca esteve inativo. Deus cria incessantemente. Se Deus cria incessantemente, obviamente, existem espíritos atuando na matéria e entrando nesse processo constantemente. No nosso caso aqui, Kardec pergunta: a Terra é o único planeta habitado? Aí os espíritos respondem: claro que não. A Terra, comparativamente aos demais planetas, nós ainda estamos muito atrasados, mas muito atrasados pelo nível evolutivo dos planetas em geral. Nós temos no universo inteiro, e aí nós estamos falando do universo materialmente conhecido e do desconhecido, que a gente ainda não consegue perceber, todos os corpos, todos os astros são habitados, têm utilidade. Deus não criaria nada inútil. O problema é que nós, espíritos encarnados, achamos que somente este corpo material representa a vida e espírito, quando, na verdade, essa interação que nos faz ter no universo, nós estamos constantemente sendo atraídos e atraímos pessoas e estamos sendo atraídos para lugares mais úteis. E os espíritos nos respondem: nós podemos encarnar num planeta do nosso nível evolutivo como a Terra, ou num outro planeta exatamente do mesmo nível, para continuar o nosso processo evolutivo. E quando Kardec perguntou se era esta a nossa primeira encarnação, ele falou: não, a Terra não é o planeta onde nós temos as primeiras encarnações, e nem as últimas. Em milhões de anos a Terra vai desaparecer? Vai. Nós espíritos desapareceremos? Não. Daí uma outra pergunta vinculada nesse sentido. Materialmente, nós temos uma teoria chamada Big Bang, que fala o seguinte: o universo começou com uma grande explosão. Isso é uma perspectiva material nossa de hoje, é o universo conhecido, é a matéria conhecida. A matéria conhecida, ela se faz percebida pelos instrumentos que nós temos hoje. A teoria do Big Bang, ela fala o seguinte: toda a matéria do universo estava concentrada num único ponto, vamos chamar de singularidade, estava concentrada num único ponto. Nessa situação não existia tempo, porque o tempo depende da matéria. Estava toda a matéria do universo. De repente, tem a grande explosão, que é o Big Bang. E aí os astros começaram a se expandir, os corpos a se formar, e hoje nós temos evidências que os corpos estão se afastando. Por isso que a teoria do Big Bang ela tem uma aceitação bastante grande, porque existem evidências de que a matéria, de que os astros estão se afastando entre si, porque eles estavam, em algum momento, todos concentrados em algum lugar. Aí vem a pergunta: tá, mas e os espíritos? Ora, no Livro dos Espíritos, nas questões de número 84 a 86, tem lá uma resposta bastante interessante, que fala o seguinte: o mundo espiritual
pré-existe e sobrevive ao mundo material. O Big Bang se refere ao mundo material que nós conhecemos aqui. O mundo espiritual, ele não depende, apesar de interagir, mas ele não depende, ele é independente do mundo material. Mesmo que a teoria do Big Bang esteja correta, isso não invalida em absolutamente nada a existência do mundo material. E quem falou que dentro do universo desconhecido, que nós ainda temos muita coisa para explorar, nós não temos diferentes momentos, Big Bangs acontecendo em diferentes situações. Nós não sabemos disso. Uma coisa é certa, nós não podemos tomar a realidade espiritual sob a ótica material. O nosso universo, para o espírita, ele é muito além disso. Ele compreende aqueles elementos, material e espiritual, e não se restringe ao que nós percebemos pelos nossos instrumentos científicos. Portanto, o Big Bang é uma teoria para explicar algo conhecido materialmente, mas não explica o universo em termos espíritas, porque ele é muito maior que isso. Logo, os espíritos continuam existindo, independente ou não de Big Bang. Ele pré-existe e sobrevive ao mundo material. Neste caminho evolutivo, o que nós compreendemos? Uma vez que tenhamos a certeza de que a trajetória do espírito ela se dá no universo e não só nesse materialmente conhecido, não se pode falar, olha, já chegou um conjunto de sondas em Marte e lá não descobriram nenhum espírito, não tem vida ali. O nosso conceito de vida, materialmente falando, ele é um pouquinho diferente do conceito de vida que nós poderíamos expandir, inclusive filosoficamente, para a realidade do ser. O que é vida? Se perguntar para um biólogo, ele vai falar uma coisa. Se perguntar para um físico, é capaz de ele falar outra. Vida, para nós, pode existir no mundo espiritual? Se nós estamos em atividade constantemente, depois que nós morremos, nós continuamos vivos, não é? Pode parecer estranho isso, mas não é. Ou seja, o corpo é simplesmente uma vestimenta que nós temos, mas não inibe a nossa atividade. Se associarmos a ideia de vida à atividade do ser, do espírito, nós estamos vivos, independente de usarmos um corpo ou não. Só que para a matéria, vida é um conceito extremamente definido, tem que ter lá a presença de carbono, não sei o quê, e por aí vai. Obviamente, em Marte, a comunidade espiritual que ali se manifesta não usa estes corpos materiais que nós usamos aqui. Usam outros corpos, mas não importa. Os nossos instrumentos não permitem essa detecção. Se a gente não consegue perceber espírito aqui, está conosco, nesse exato momento, aqui na Terra, neste salão, a não ser que existam médiums, tenham médiums aqui nesse salão e consigam eventualmente ver, e mesmo assim ele vai ver de maneira limitada, porque ele não vai conseguir ver, capturar a realidade espiritual em sua essência. Se os espíritos estão convivendo aqui conosco, que a gente não consegue perceber, o que dirá em Marte? Nós estamos vivenciando aqui uma descoberta que ela se faz de dois tipos, que é o cerne da doutrina espírita. A ciência nos permite comprovar e evidenciar uma série de situações, e quando algo novo surge e é constatado e é evidenciado como algo que explique os fenômenos, nós adotamos isso como realidade. Mas não quer dizer que nós vamos incorporar isso para o corpo teórico, no sentido, de uma maneira fútil. Não se explica a realidade espiritual pela matéria, não se explica. Está cheio de gente por aí usando a palavra quântica, né? A física quântica, porque quer comprovar a realidade espiritual pela física quântica. A física quântica é uma teoria material, ela não explica o mundo espiritual. Não, porque tem as dimensões. Tem um monte de teoria física que trabalha com dimensões, mas são dimensões materiais previstas e preditas dentro de um conjunto de conhecimento muito definido sob a ótica material. Isso não permite nós explicarmos a realidade espiritual. Podemos fazer associações filosóficas, inclusive, mas não comprovar pela teoria. Isso não existe. Neste sentido, quando nós falamos de ciência, que Kardec falava que a ciência e o espiritismo se complementam, é para a evidenciação dos fatos que nós estamos eventualmente trazendo. Uma vez que nós tenhamos
essa união do conhecimento revelado pelos espíritos e a comprovação pela ciência, esse é o dinamismo da doutrina espírita. Nós temos sim o conhecimento revelado, e diferente das ciências de forma geral, ciências não admitem verdade absoluta. Já para o espiritismo, sim, ou qualquer linha filosófica, existem postulados que são admitidos como verdades absolutas. Deus, por exemplo. Ou seja, o espiritismo une dois tipos de revelação. A revelação divina, vamos chamar assim, que é aquela que os espíritos trazem, e a revelação que a ciência faz, em termos da realidade material, comprovando os fatos. Este é o espiritismo, ele não é nenhum nem outro. Se ele tem dois lados, um que é a verdade revelada dos espíritos, obviamente nós não podemos aceitar cegamente o que os espíritos falam, daí entra a ciência. Nós adotamos a verdade revelada como premissa, até que se prove o contrário, mas nós adotamos ali. Este é o caminho do dinamismo da doutrina, ela não está estanque em um determinado conjunto de princípios, que é a fé cega, é aquela linha dogmática. Não discuta isso porque é assim. Nós questionamos tudo. E, em questionar, nós começamos a fazer essas relações. Nessa inter-relação que nós temos da realidade espiritual e material, algumas questões nós já estamos comentando como elemento aqui, mas eu separei algumas para nós refletirmos, e todo mundo aqui, depois dessa nossa conversa, tem todos os elementos necessários para pensar nas respostas de maneira bem tranquila. Primeiro, quando a gente pensa nessa relação evolutiva do espírito, e uma das questões que nós havíamos comentado, que era dos extraterrestres, se seriam os espíritos, né? Ora, nós somos espíritos. Se podemos ocupar qualquer planeta do mesmo nível que a Terra, ou seja, que não é a Terra, nós somos também iguais em qualquer lugar. Somos. Espírito é espírito em qualquer lugar. Ele está no seu processo evolutivo em qualquer momento. Não é porque ele está num planeta ou no outro, encarnado, que ele está diferente enquanto lei natural. A lei natural é para o universo, não é para a Terra, é só isoladamente, é para o universo. Existe uma comunicação de Mozart, desencarnado, numa reunião que Kardec participou, onde existe um médium chamado Sardou, Victorien Sardou, e ele desenhou a casa de Mozart no mundo espiritual. Está na Revista Espírita de 1858, isso. Desenhou a casa de Mozart e traz uma comunicação de Mozart. Sabe aonde Mozart estava morando? Em Júpiter. Só que Kardec, sabiamente, quando ele faz uma reflexão sobre o que está acontecendo, no Livro dos Espíritos, se vocês pegarem a questão 188, tem uma nota de rodapé ali, onde ele fala, vários espíritos, não foi só um, vários espíritos informaram nas suas comunicações que eles não residem, ou seja, espiritualmente falando, eles não estão aqui, neste planeta. Ora, se Mozart está morando em Júpiter, Mozart é um extraterrestre? Claro que é. Meu Deus, eu sabia que ele era diferente e tal. Mas faz sentido, né? Mas nós somos assim. É a mesma coisa lá em Marte, vamos supor assim. Porque Kardec fala dos planetas e fala, esse está mais evoluído, esse não está. Ele cita Marte como menos evoluído que a Terra, naquele momento da Revista Espírita. Se hoje passou já a Terra, isso é outra coisa. Mas naquele momento, Marte era ainda menos evoluído. A Terra já não é tanto, mas Marte era menos ainda. Aí, Kardec fala isso. Vejam a nota explicativa aí da 188. E ele faz a seguinte reflexão. Se nós temos... Isso é sistema solar. Se a gente for pensar em Via Láctea, que também... E depois pensar em universo, imagina os trilhões que a gente tem, que não dá para pensar, porque é infinito, que a gente tem de oportunidades evolutivas. Não é porque a gente está ocupando um planeta que o centro do universo é aqui. Essa ideia já
passou faz tempo, né? Mas ainda tem resquícios sob a ótica espiritual nesse sentido. Muito bem, então essa é uma resposta muito tranquila. Deus é o mesmo para todos. Deus criou todos indistintamente. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Começamos a estagiar na matéria. Ocupamos diferentes corpos. Não quer dizer que ocupamos um planeta. Ocupamos diferentes planetas conforme a nossa necessidade evolutiva. Atingiremos o grau máximo, que é espíritos puros. Espíritos puros vivem aqui na Terra? Não, né? O nosso nível evolutivo é muito pequenininho. Mas aí, olha que interessante. Nessa pergunta e resposta, né, que Kardec tem, ele pergunta lá, qual foi o espírito mais evoluído que já encarnou aqui no planeta? Foi Jesus. Jesus. Mas Jesus foi o único espírito mais evoluído que encarnou? Claro que não. Claro que não. Vários espíritos com uma envergadura moral, intelectual muito maior encarnam aqui para puxar, né, para ajudar o desenvolvimento, mas não que o espírito esteja retroagindo, não, ninguém retroage. Nós ajudamos a puxar. Por isso que nós entendemos Jesus como um modelo que nós podemos atingir aqui de perfeição moral, de conduta. Jesus é a nossa referência moral. Jesus é aquele que nos deixa a mensagem e o exemplo de como nós deveríamos nos portar para que nós consigamos efetivamente nos desenvolver. Se nós nos desenvolvemos moral e intelectualmente, e em determinada época a parte moral ela foi muito mais intensa no sentido de que, olha, nós temos que amar. Nós estamos aprendendo a amar, só que a palavra amar, ela não se resume ao sentimento em si. Ela resume muito mais a interação que nós temos, ou seja, ela é ação, ela não é sentimento, ela é ação. Se ela é ação, o verbo, né? Se ela é ação, nós temos que saber como amar, e para saber, nós temos que aprender, nós temos que entender. Já dizia o Espírito da Verdade, espíritas, mas aí é para espírita, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não é só o amai-vos, é o instruí-vos, porque senão a gente não sabe nem como amar, não é? Nós temos que nos instruir. Esta instrução é um ato de caridade conosco e com o próximo. Nós temos que estudar para saber como amar. E como é que nós estudamos? Em bancos escolares? Não. Nós temos que entender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E aí nós começamos a entender essa nossa relação para buscarmos a nossa harmonização. E para fazer isso, no caminho evolutivo, uma das questões que mais se fazem também para os espíritas, mediunidade, né? Falar de fenômeno mediúnico é uma coisa que atrai, chama atenção. Falar de espírito, então, né, Edeusa? Falar de espírito é uma coisa que deixa as pessoas, algumas preocupadas, outras nem tanto. Bom, mediunidade. Tem aquela frase lá, todos nós somos médios. Já ouviram isso? Todos nós somos médios? Mais ou menos. Todos nós somos médios. É uma frase muito comum e as pessoas vêm nos perguntar porque ela é muito popular. Como é que eu faço para me relacionar com os espíritos, né? Ora, se é uma frase muito popular, vamos entender o seguinte. Ela surge de uma essência, que é o relacionamento, que é o intercâmbio. A palavra médium é ser intermediário, né? É você intercambiar. Intermediar o quê? O mundo espiritual e o mundo físico. Qualquer um que atue nesse sentido, atua como médium. Ah, é só no centro espírita, então, que eu faço isso. Não. A gente reage conforme o ambiente. Muitas vezes, nós nos comportamos assim, e nós fazemos essa relação, esse vínculo por pensamento, em qualquer situação, e aí nós agimos como médiuns, tanto para o lado bom, quanto para o lado infeliz. Porque os espíritos, como é que eles atuam conosco? Pelo pensamento. Eles se comunicam conosco, eles nos inspiram, é uma ligação perispiritual. Eu trago essa palavra aqui, para quem não é muito familiar para ela, imagine que é o corpo do espírito, tá bom? É uma ligação perispiritual, ou seja, nós nos ligamos pelo pensamento. Pensamentos bons
coisas boas, pensamentos não tão felizes, coisas não tão felizes. Muito bem, a mediunidade é isto, é você expressar algo de uma fonte exterior naquele ambiente. Só no centro espírita a gente faz isso? Não! Em qualquer lugar nós podemos servir de intermediários para esta influência. Algo, inclusive, que nós não vamos chamar de fenômeno mediúnico, porque a gente acha que não é. Ah, sou eu fazendo. É o processo, efetivamente, de relação que nós temos. São as companhias espirituais. Portanto, aquelas pessoas que querem porque querem. Deixa eu ler aqui. 5 minutos aqui. Você tem que pôr uma caneta forte. Eu vou combinar o seguinte. O Cláudio me avisa o horário. O Cláudio comprou um relógio novo? Comprou não, ganhou. Bom, vamos voltar aqui. O relógio do Cláudio é de 1800 e pouco, que passou pela Primeira Guerra e tal. Esse relógio aqui, eu estou pegando como exemplo mesmo. Esse relógio aqui, do avô, bisavô do Cláudio, sei lá, avô, passou pela Primeira Guerra Mundial. Esse relógio, matéria, podemos dizer que ele está impregnado dos fluidos daqueles que possuíram esse relógio? Podemos. Nós impregnamos o ambiente e as coisas materiais conforme nós pensamos também. Ou seja, nós trazemos uma situação que não é simplesmente o fenômeno mediúnico, o espírito fala. Num ambiente, nós podemos ajudar a harmonizar aquele ambiente ou deixar mais tumultuado ainda, conforme os nossos pensamentos, porque a matéria, nós atuamos sobre ela e nós podemos absorver isso, inclusive. Todos nós somos médiuns porque estamos constantemente com esta relação espiritual. É por isso que todos nós somos médiuns. A mediunidade ostensiva, aquela que é feita em trabalhos mediúnicos, de psicografia, psicofonia, ou de fenômenos do tipo materialização e por aí vai, são fenômenos muito específicos, que não quer dizer que alguém que só possa ser considerada médium é aquela que vivencia esses fenômenos. Não é. E pelo contrário, nós temos diferentes tipos de mediunidade aqui, que são diferentes maneiras de expressar como é que os espíritos estão transmitindo isso para nós. Tanto dentro de casa, no trabalho, aqui, em qualquer lugar. Portanto, nós agimos como médiuns em qualquer lugar. E o que é importante para o médium? Disciplina, educação. Médium educado é aquele que, tem um pensamento que eu não gostei. Não guarde aquele pensamento. Não guarde aquele pensamento. Pense em coisas boas. Porque nós estamos constantemente sofrendo influências, boas ou não, e cabe a nós dar guarida ou não para aquela ideia. Se nós tivermos um pensamento negativo ou ruim, pense em coisa boa, imediatamente. Porque se nós nos deixarmos levar por pensamentos negativos, a gente vai sendo envolvido por aquilo, e é aí que caracteriza a obsessão, que é uma das perguntas, o que é obsessão? A obsessão nada mais é do que a influência perniciosa e constante que um espírito faz sobre o outro. Isso é obsessão, está na Gênese, a definição. Nesta relação de obsessão, como é que nós saímos, nos curamos da obsessão? Mudando as características do pensamento. Não é só o passe que vai fazer. O passe, ele é lenitivo. É como se fosse uma energia saudável que nós recebemos em algum momento para nos sentirmos melhores, para podermos pensar, refletir melhor. E aí sim mudar esse padrão de pensamentos que nós temos. Mas se nós não mudarmos o padrão de pensamentos, nós continuamos atraindo espíritos daquela natureza. É assim que funciona o mecanismo de obsessivo. É o vínculo pelo pensamento, planta a ideia, eu estou fazendo isso para você, mas não é para você que eu estou... Planta a ideia, vai envolvendo a pessoa e vai estimulando com ideias negativas a pessoa, e ela vai acreditando naquilo e começa a se sentir deprimida, ela começa a se sentir angustiada, ela não gosta de si, ela não quer sair de casa, ela começa com um monte de coisa, porque ela vai assimilando aquelas ideias. Ao contrário, ideias positivas nos reerguem. Eu sei que o tempo está acabando, deixa eu falar aqui algumas questões que nós recebemos.
Algumas dessas questões tem um site, no Facebook tem uma página chamada Educador Espírita, que eu coordeno lá, chama Educador Espírita no Facebook. Tem algumas dessas respostas que nós estamos falando, está ali no Facebook. E é interessante porque as pessoas perguntam mesmo, e elas servem para nós fazermos palestra, inclusive, sobre o que elas perguntam. Eu vou falar algumas delas curiosas, inclusive até para espíritas. Quando a gente faz o Evangelho no lar sozinho, precisa ler em voz alta? Não precisa. Sabe por quê? Porque o Espírito se liga a nós por o quê? Pelo ar ou pelo pensamento? Pelo pensamento. Kardec, apesar de... Aí que vem a origem dessa confusão de que tinha que ler em voz alta. Quando a gente faz o Evangelho no lar, na questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec fala, os espíritos percebem a realidade material, percebem mesmo, eles percebem o que a gente fala, percebem, ou seja, sons, percebem aroma, percebem qualquer coisa, mas de uma outra maneira, não é a mesma maneira que nós estamos achando que porque eles não têm órgãos e o ar não é o meio transmissor para esse tipo de comunicação. O espírito, ele se liga pelo pensamento. Espíritos atrasados, espíritos, vamos chamar assim, mais materializados, né, que é o que Kardec chama, não é que eles não consigam se vincular pelo pensamento, se vinculam sim. É que o grau de desequilíbrio que eles se encontram pode dar a impressão de que ele não consegue agir intelectualmente e precisa passivamente receber uma informação. Só que o espírito que está em casa, quando a gente está fazendo os evangelhos sozinho, os espíritos, eles estão ali necessariamente pelo ambiente e eles se ligam todos mentalmente ao processo. Não é pelo ar, porque sem o ar não se transmite som, o espírito não precisa do ar para perceber. Senão, numa câmara de vácuo, o espírito morria, né? Porque o espírito não precisa do ar. O espírito, ele percebe independentemente das ondas sonoras, que nós achamos que é isso que vai fazer com que ele perceba. Portanto, uma vez que ele não tem órgãos como nós temos, não precisa do ar para perceber, falar em voz alta seria só uma maneira para a pessoa que está falando, é mais psicológico para quem fala do que para quem ouve, para ela achar que está atuando, para ela se concentrar, mas não tem necessidade do espírito que está no Evangelho no lar, por mais desequilibrado que ele se encontre, do som. Porque se fosse assim, você teria que fazer na língua que ele entenda. Se você vai fazer o Evangelho no lar em outro país, você vai ter que importar os espíritos para lá, né? Porque vai falar em português, né? Você vai trazer... Eles entendem o pensamento não é pela linguagem, pela roupagem material que nós damos aqui. A palavra amor em português, quando a gente pensa em amor, a gente pensou no conceito, e a gente verbaliza isso com palavras. Os espíritos entendem o conceito, não é a palavra em si. Ou seja, quando nós fazemos Evangelho no lar, a gente está emanando conceitos, e são esses conceitos que os espíritos percebem, não é a palavra. É por isso. Quem quiser fazer falando em voz alta, porque acostumou, é problema da pessoa, mas não quer dizer que isso tenha a utilidade que ela acha que tenha. É a mesma coisa vela. Já está acabando. Vela. É porque perguntam isso. Acender vela tem alguma utilidade para os espíritos, né? Quer ver? Foi até engraçado. Tem várias dessas da vela. Obviamente, a vela... Essa aqui é boa. É boa. Eu posso usar o tempo, então, para falar agora. Tá. Ó, no Livro dos Espíritos, na questão 553, 553, Kardec, ele diz lá com todas as letras, não são as palavras, a vestimenta, o ambiente, qualquer coisa sacramental, símbolos, que vai atrair bons espíritos. O que atrai, de novo, é o pensamento. A vela em si é um reflexo do atavismo, ou seja, daquilo que foi cristalizado nas nossas encarnações anteriores, de achar que precisa de algo material para se ligar ao mundo espiritual, quando na verdade não é a matéria em si.
é mais ritualístico. E aí, nós não precisamos da vela ou de imagens, esse tipo de coisa, porque isso não tem ação direta sobre os espíritos evoluídos. Ah, mas e os espíritos não evoluídos? Os espíritos não evoluídos estão com um nível de pensamento que tudo para eles vai ser reflexo do próprio grau evolutivo deles. Não quer dizer que isso seja bom. Nós temos que entender que a comunicação é pelo pensamento. A vela em si não favorece a harmonização do ambiente, é o pensamento. Pensamentos bons que favorecem. Mas aí vem a outra pergunta que é boa também, e eu já vou acabar. Tá bom, não tem efeito, mas eu gosto de acender vela, porque é um hábito meu, tal, tem velas coloridas, velas perfumadas e tal. Cada um faz o que bem entende, a gente tem livre-arbítrio, né? Mas olha só, nós não temos a responsabilidade, pura e simplesmente, de estarmos encarnados aqui para repetir coisas do passado. O Espiritismo liberta consciências. O Espiritismo liberta hábitos antigos que nos prendem à matéria e nos escravizam a situações completamente inúteis, e nós ainda insistimos em produzir isso daí. Se nós sabemos que acender vela não traz uma ação direta aos bons espíritos, por que eu continuaria a fazer isso? Para reforçar hábitos antigos e cristalizar isso e ficar mais tempo ainda para me desvincular desse negócio? Nós não somos dependentes da matéria para agir. Nós temos que ser confiantes em nós, Nós não, quem ficar dependente de instrumentos materiais, de roupa, de elementos que para fazer esse vínculo, você não está passando por um processo de libertação da consciência. É a razão que nos faz isso. Kardec nos fala: nós não dependemos de outra pessoa para sermos felizes, para sermos completos. A ideia de almas gêmeas é uma ideia poética, ela está presente em diferentes ramos da literatura. O romantismo por trás de almas gêmeas é muito interessante, só que para nós, espíritos, nós não dependemos de outra pessoa para sermos felizes, em termos destino, é aquela pessoa. Nós atraímos pessoas afins em qualquer momento. E quanto mais evoluído é o espírito, mais ele amplia a rede, o leque de afinidades que ele tem, sincera. Jesus não precisa ter uma Jesua, né, para ser feliz, para se sentir completo. Jesus já atingiu um nível que ele ama a todos. Jesus ama a todos indistintamente. Ele não ama mais uma do que da outra, ele ama a todos. Este é o nosso processo evolutivo. Claro, nessa encarnação nós temos pessoas que podem nos ajudar mais ou menos, isso temos mesmo. Mas se a gente chamar de alma gêmea, nós estamos criando uma responsabilidade, um vínculo que não é correto. Nós somos autônomos nesse sentido, nós temos o potencial da felicidade, independente da outra pessoa, porque senão a gente vai sempre depender da felicidade do outro para nós também sermos felizes. O tempo não dá mais, eu quero agradecer a todos pelo processo, muita paz a todos.